Mara, obrigado de receber aqui a equipe, o programa Saúde em Dia na sua casa, viu? Eu que agradeço e fico muito lisonjeada de ser, de alguma forma, um exemplo, né, para outras famílias e para outras pessoas. A gente tem como lema assim, o esporte, porque a gente sempre trabalhou em não ficar doente, né? Então a gente sempre acreditou que promover saúde dentro de casa, então uma alimentação mais limpa, não ter tanta besteira, tanto industrializado, praticar esporte, que isso sempre traria mais saúde, né? E hoje, muitos anos depois, a gente percebe que realmente isso funciona, né? Porque eu tenho muito orgulho de ser uma amante do esporte e ter 2 filhos atletas com feitos incríveis aí no esporte que eles escolheram. Então, eu acho que todo mundo deveria levar o esporte, qualquer esporte, porque eu escuto muito assim, sabe, Edu? Ah, mas eu não gosto de esporte. E eu fico pensando, tem tanta modalidade, tem tanta coisa que não é possível que a pessoa não consiga escolher um, né? Então, você pode acreditar que tem um esporte para você também. E vocês, nesses últimos anos, né, tiveram assim, um contato intenso com o CrossFit, né? Sim. E foi um esporte que realmente veio para ficar na família, né? Acho que hoje não tem muito como tirar, né? Na verdade, a gente conheceu o CrossFit logo que o CrossFit estava chegando no Brasil, a gente nem sabia direito o que era. A gente conheceu até antes dele chegar, né? Exato, a gente conheceu antes. Né? Você quer contar? Acho que é legal você... O primeiro contato com o CrossFit foi quando um primo da minha mãe, que estava passando férias nos Estados Unidos, fez um vídeo de uma turma de CrossFit treinando em Miami. E ele filmou uma galera correndo na rua com umas anilhas, umas mad balls assim, e a gente viu aquilo e falou, meu, que gente louca, que é isso? Mas assim, foi um que case, tipo, quero testar, quero tentar. E aí a gente começou a procurar vídeos do CrossFit, do que a galera tava treinando, o que a galera tava fazendo. E isso o Lucas era criança, o Lucas tinha 9 anos, né? 9 e eu já 10 praticava anos. Esporte. E a gente sempre gostou de coisas diferentes. Então quando a gente viu aquilo, a gente falou assim, vamos fazer. Porque quando eu olhei aquelas pessoas fazendo aquelas coisas diferentes, isso me pareceu muito mais lúdico do que os esportes que eu conhecia. Então, e muito mais dinâmico. A sensação que eu tinha é que o tempo todo eles faziam coisas diferentes do que eu estava acostumada a fazer. E eu falei, poxa, eu que tenho transtorno de déficit de atenção, sou hiperativa, não gosto de coisas que ficam fazendo várias repetições, tipo musculação, essas coisas todas. Falei, nossa, achei o esporte da minha vida, é isso que eu quero fazer. E aí, fomos pesquisar. Só que isso não tinha no Brasil. Então, na época, eu treinava corrida, estava treinando para correr, fazia 5, 10 quilômetros. E eu cheguei para minha personal e falei assim, viu, eu quero fazer isso aqui. Então, a gente assistia os vídeos na internet e tentava adaptar. E a gente achava que a gente fazia CrossFit, né? E aí, também você... Segura um pouco aqui, eu queria colocar uma passagem aqui do Lucas, que a gente em off conversou, e eu achei muito importante, e está compartilhando com vocês aí em casa. O Lucas, ele veio de São Paulo, começou a estudar numa escola aqui de Indaiatuba, estava um pouco fora do peso, e os amiguinhos de classe começaram a pegar essa parte aí do gordinho, do gordo, o bullying, e isso foi um momento decisivo para você seguir para essa parte de atividade física, Lucas? Foi, sem dúvida foi. Foi um momento que virou a chave. Assim, não tem problema nenhum você ser sobrepeso, as escolhas que a gente tem que tomar na vida. E aí, nesse momento, minha mãe me pegou, assim, um dia que eu tava chorando, tava triste, tinham me zoado e tal, me botou na frente do espelho e falou assim, Lucas, você é gordo ou você é magro? Aí, imagina... 7, 8 anos, aí a mãe fala isso, você gruda assim, você fala, como assim, né? Por que ela tá me perguntando isso? Aí eu falei assim, não, sou gordo. Ela falou, bom, então tem 3 coisas que você pode fazer. Você pode ser gordo e ok, vida que segue, se os meninos vão continuar falando, você leva isso na brincadeira e segue o jogo. Você pode comer menos, fazer uma dieta mais balanceada, emagrecer assim, ou você pode aumentar a quantidade de atividades que você faz e emagrecer por esse lado.
Falei, então eu quero começar a treinar. E aí comecei a treinar com ela. Na época ela já estava fazendo personal e fazia corrida. E aí eu comecei a treinar a corrida com ela e eu nesse meio tempo eu testei várias coisas. Capoeira, taekwondo, judô, futsal, handball, natação. Tudo que você pode imaginar eu já fiz. Natação sempre fez, né? Porque Natação lá em sempre casa fiz desde é pequeno. obrigatório fazer natação até os 11 anos, então nadar eles sempre nadaram. E aí, nesse meio tempo, a gente começou a fazer isso. Começou a adaptar essas coisas do CrossFit para um treinamento funcional ali. Nem sei como chamar aquilo. Tá. E acho que aí, Edu, que começou essa coisa do esporte unir a família. Porque nesse momento, por exemplo, eu tinha o Gustavo pequeno, né? Então o Gustavo me demandava mais atenção do que o Lucas. Então era um momento, quando a gente praticava esporte, que eu ficava com ele. Agora também a gente vai conversar um pouco com o Gustavo, com o Carlão e colocar todo esse ambiente aqui da família Push, que é uma família que está ligada à atividade física há muito tempo. Então, a Mara falou um pouco, né, sobre a entrada do esporte, né, assim, o esporte na nossa vida e na nossa família, né, uma coisa que ela acabou não falando e que eu acho que é importante dizer, né, quando a gente teve filho, né, quando a gente foi ter filho, né, a gente casou e aí programou o nascimento do Lucas e tal, a gente tinha uma questão muito forte de preocupação de como criar esse ser que ia chegar na nossa vida, né? A Mara, como psicóloga, né, tinha todas as questões ligadas à profissão dela, né? Mas a gente, em conjunto, como casal, tinha uma preocupação grande em criar seres humanos melhores, saudáveis e protegidos, né? De todos os perigos, de todas as questões que a vida traz, né? Na época a gente morava em São Paulo, a violência era uma das coisas que preocupava a gente, né? Mas a droga, o álcool, a convivência com círculos sociais, né? A própria escola, sempre foi uma preocupação nossa. E antes do Lucas nascer, a gente conversou muito sobre criação de filho. E uma coisa que para a gente ficou muito enraizada e muito definida é que o melhor caminho para você criar um filho é através do esporte, né? Porque assim, a disciplina que o esporte traz, o círculo social saudável que o esporte traz, né? Os amigos dos atletas são outros atletas, né? O Lucas falou em abrir mão de muita coisa, né? Você realmente abre mão. A vida de um atleta, a vida de um esportista, ele tem que abrir mão, né? Não dá para o cara ser um atleta e beber todo dia, né? Ele pode beber sua cervejinha no final de semana, tal, mas não dá para o cara sair de balada de segunda a segunda, ele não consegue ser um atleta, né? E por consequência, o grupo de amigos dele está na mesma vibe, né? Ele vai andar com pessoas que também estão nessa mesma vibração e nessa mesma pegada, né? O esporte, além de proteger a saúde, de criar, né, um ser humano mais saudável e mais protegido das doenças, ele cria um ser humano melhor, né? Então isso tudo protege ele, afasta ele das drogas, afasta ele do álcool, afasta ele da violência, né? É um cara que vai ter uma vida dentro de uma ordem, de uma regra, né? Praticar um esporte requer que você obedeça às normas e às regras daquela modalidade, né? Então acho que isso também é importante, aprende que existem leis, né? Existem limites, eu posso ir até lá, né? Aprendem a conquistar, aprendem a perder, que também é um grande aprendizado que o esporte traz. Não é só de vitória que se faz um campeão, pelo contrário. A frustração de ganhar, a frustração de perder, né? O prazer de ganhar, mostra para o cara o caminho que ele vai ter na vida dele, né? Então, eu acho que o esporte na nossa família teve essa função, né? É um direcionador para a criação dos meninos, né?